Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 27 de outubro de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel e Psicografia Francisco Cândido Xavier. É intitulada Fenômeno Mediúnico. O fenômeno mediúnico é de todos os tempos, e ocioso seria mostrar, num estudo simples, o papel que lhe cabe na gênese de todos os caminhos religiosos. Importa anotar, porém, que os povos primitivos, sentindo a influência dos desencarnados a lhes pesar no orçamento psíquico, promovem medidas com que supõem garantir-lhes segurança e tranquilidade no reino da morte. Egípcios, assírio-caldeus, gregos, israelitas e romanos prestam-lhes homenagens e considerações, e para vê-los e ouvi-los, conservam consigo certa classe de iniciados característicos. Equivalendo aos médiuns modernos, havia sacerdotes em Tebas, magos em Babilônia, oráculos em Atenas, profetas em Jerusalém e arúspices em Roma. Administrações e cometimentos, embaixadas e expedições, exércitos e esquadras movimentam-se quase sempre sob invocações e predições. A civilização faraônica adquire mais largo esplendor ao pé dos túmulos. A comunidade ninivita consulta adivinhos e astrólogos. Especifica a tradição que a alma de Teseu, em refulgente armadura, guiava as legiões helênicas em maratona. Conta o Velho Testamento que dedos intangíveis escrevem terrível sentença no festim de Baltazar. A sociedade patrícia celebra as festas lemurianas com o intuito de apaziguar os espíritos errantes. Contudo, quase todas as manifestações de intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade evidenciavam-se mescladas de sombra e luz. No delírio de símbolos e amuletos, em nome dos mortos, estimulavam-se preces e libações, virtudes e vícios, epopeias e bacanais. Com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidades e objetivos. Em sua luminosa passagem, o fenômeno mediúnico por toda parte é intimado à redenção da consciência. É assim que surpreendemos o Divino Mestre afirmando-se em atitudes claras e decisivas. Não somente induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis que a subjugam, mas também a criar em si própria as qualidades condignas com que se fará mais tarde a mensageira ideal da ressurreição. Socorre generoso os alienados mentais do caminho, desalgemando-os das entidades infelizes que os atenazam. Contudo, entretém-se ele mesmo com espíritos glorificados no cimo do Tabor. Promete a Simão Pedro auxiliá-lo contra o assalto das trevas e, tolerando-lhe pacientemente as fraquezas na hora da negação, conduz-lo pouco a pouco à exaltação apostólica. Honorificando a humildade de Estevão, que suporta sereno as fúrias que o apedrejam, aciona-lhe os mecanismos da clarividência e o Marte percebe-lhe a presença sublime antes de se render à imposição da morte. Compadece-se de Saulo de Tarso, obsidiado por seres cruéis que o transformam em desalmado verdugo, e aparece-lhe em espírito na senda de Damasco para ensiná-lo, através de longos anos de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e entendimento. E continuando-lhe um ministério divino, dispomos hoje na terra da doutrina espírita
a restaurar-lhe as lições como força que educa o fenômeno psíquico, joeirando-lhe as expressões e demonstrando-nos a todos que não bastam mediunidades fulgurantes endereçadas ao regozijo da inteligência, no palanque das teorias ou no banquete das convicções, e sim que, sobretudo, é inadiável a nossa purificação de espírito para o levantamento do bem eterno. Uma boa palestra a todos. Olá, irmãos, frequentadores e todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos verificar as questões 549 a 557. Elas estão na parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E os itens são pactos e poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições. Bom, então nós vamos começar com o item pactos, com as questões 549 e 550. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Qual o sentido das lendas nas quais indivíduos teriam vendido suas almas a Satanás em troca de certos favores? Perdão. Não há pactos, mas sim naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chame seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto é que consiste o pacto. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e as provas que lhe cumpre suportar neste mundo, sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Pois bem, então nós vimos que o pacto ele vai depender sempre do quê? De sintonia, né? De pensamentos similares, de vontades similares, de vícios similares. Forças compatíveis se atraem. Elas vão vibrar o que? Dentro de uma mesma faixa espiritual da vida. Isso aí é o que? É uma lei, é físico, é uma lei que mostra a justiça em todos os rumos da existência de todas as coisas comandando a humanidade inteira. Então, nós escolhemos as nossas companhias, nós fazemos as nossas escolhas e nós vamos fazer pactos, né, entre aspas, com esses indivíduos que se afinizam conosco. Onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Essa passagem de Lucas, né, ela enquadra bem isso. Né? O que eu quero, o que eu anseio? Né? Quais são os meus tesouros? Onde eu deposito as minhas energias, os meus pensamentos? Né? Ora, se nós desejamos o mal ao nosso próximo e fazemos o mal, né, para obter o que queremos, nós vamos estar de acordo com a lei, com essa lei, né, de afinidade, criando pactos com inteligências que, por sua vez, vão ser atraídas, né, para nós pela similaridade de gostos e pendores. Essa coisa do pacto, né, essa ideia de fazer pacto com espíritos do mal, isso aí está no imaginário popular. Não é? Nós temos aí a lenda do Dr. Fausto, né,
que começou com uma lenda lá na Alemanha e acabou virando uma peça de teatro que fez muito sucesso, né? Que tinha um doutor Fausto, e ele acaba fazendo um pacto com Mefistófeles para obter aquilo que ele queria. Em troca, né, ele assina com seu próprio sangue, ele dá em troca a sua alma. Né? Então, isso virou uma peça, isso entrou aí no imaginário popular, e as pessoas têm essa ideia do pacto, né, de fazer o pacto. Na realidade, o pacto é afinidade, né? Uma similaridade de gostos, né, e de pendores que nós atraímos. Né? Essas companhias, elas não vêm para o meu lado ali porque eu vou fazer mal para o fulaninho, para o cicraninho. Não, eu atraio com o meu comportamento, com a minha sintonia. Não precisa fazer pacto com ninguém, não. Não precisa ninguém nos desejar o mal. Nós mesmos, né? Se formos maus, vamos acabar atraindo o mal. Bom, questão 551. Nessa questão está no item poder oculto, talismãs feiticeiros. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Olha o que eles respondem. Um homem mau, auxiliado por um espírito também mau, não poderia fazer mal ao seu próximo, pois Deus não o permitiria. Né? Então, o simples fato de alguém querer fazer o mal para mim não necessariamente significa que vai obter sucesso. Por quê? Porque existem leis, né, soberanas. Né? Se um homem mau ele deseja fazer mal ao seu próximo, Deus não permitirá que esse mal seja feito, porque existe justamente, não é, a lei de justiça criada por ele mesmo, por Deus, de forma a proteger as criaturas. Mas, aquela história. Falamos aqui de pessoas que não devem a essas mesmas leis. Porque o que pode ocorrer é que o mal que lhe queiram fazer conste aí da sua caminhada, né? Das suas provas e expiações que ele tenha que passar. Então é uma consequência o mal que porventura estejam fazendo a essa pessoa, e que, entre aspas, Deus está permitindo, não é o que? Ele está colhendo o fruto daquilo que ele plantou lá atrás. Estava dentro da programação dele. Aqueles espíritos, de uma certa forma, são atraídos por essas energias, por essas sintonias, e acabam, não é, aí por se tornarem úteis, né, para essa situação, para essa prova ou essa expiação pela qual eu tenho que passar. Plantamos e nós vamos colher. Né? Agora, se eu não estou devendo nada, se eu sou uma pessoa boa, eles podem tentar, eles não vão conseguir. Né? Eles seriam neutralizados por mim mesmo, pelos bons espíritos que porventura estejam me assistindo, né? Que estejam interessados, de repente, num trabalho que eu esteja fazendo, não vão permitir qualquer interferência que não seja, não é permitido pela lei de justiça. Questão 552 está no mesmo item, poder oculto, talismãs feiticeiros. Que pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Olha o que eles respondem. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, que podem ser usadas para o mal, caso em que possível se torna serem secundadas por outros espíritos maus. Não existe, porém, poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Não resta dúvida, né?
que algumas pessoas elas dispõem realmente de uma força magnética assim fora do comum. E por vezes, né, elas utilizam isso aí para o mal. Essa força, né, nós temos que entender, ela não é nossa. Ela emana de Deus, que nos deu para fazermos bom uso dela. Assim como o homem, né, que nasce com uma inteligência privilegiada, que tem aí um organismo, um organismo biológico que foi preparado, né, para receber um cérebro robusto, né, um homem que se sobressai à média. Evidentemente que ele recebeu isso para quê? Para ter um bom uso. Mas ele pode usar para o mal, ele pode usar a inteligência para o mal. Ele vai ter que responder por isso, né? Ele vai ter que expiar isso numa vida futura, numa futura encarnação, e fatalmente ele vai se ver privado, né, dessas faculdades intelectuais. Também aquele que faz mau uso aí das potencialidades mediúnicas, né, ele também vai ter que responder por isso. Né? Então, tudo que nós recebemos de Deus, né, o corpo, né, os dons, vamos assim dizer, né, a inteligência, o magnetismo, tudo isso, né, a saúde, tudo isso aí é para ser usado para o bem meu e das criaturas que estão ao meu redor. Nós somos um agente, né, nós somos co-criadores com o Pai de infinita misericórdia, para a obra do bem, do progresso das criaturas, não para fazermos mau uso. Se fizermos mau uso, nós vamos responder por isso, são nossas escolhas. Continuando. Questão seguinte é a 553, também nesse mesmo item. Qual o efeito das fórmulas e práticas usadas para obter a ajuda dos espíritos? Não é exato que alguns espíritos têm ditado, eles próprios, fórmulas cabalísticas? Olha o que eles responderam. O efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto esses só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem a prática de atos por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Mas ficais certos de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Então, não existe, né, palavras mágicas, fórmulas mágicas, né? O que acontece? Nessa crença em fórmulas é uma pura ilusão que nasce de quê? De fanatismo, né, religioso entre pessoas ignorantes. Como se poderia, né, aceitar a justiça divina se pessoas de má índole pudessem usar fórmulas, né, atraindo mais entidades e colocá-las junto de um justo? Onde estaria a vontade de Deus? Né? O simples fato de uma pessoa ter acesso àquelas fórmulas especiais e ela ter esse poder de fazer o mal? As fórmulas são somente para impressionar. São costumes ritualísticos a que se prendem os espíritos menos esclarecidos. Não devemos crer que amuletos possam dar boa vida, né? Que rabiscos de determinada afeição possam defender deste ou daquele mal. Isto é pura ficção, nascida da crendice ou do interesse de ganhar dinheiro fácil e nada mais. Por lei, somente o espírito pode atrair seu igual. O pensamento é o ponto-chave de atração dos espíritos. Do modo que pensas, podes atrair almas
com os mesmos pensamentos, né? Dá uma lida, né? Nós devemos dar uma lida aí no livro dos médios das evocações, questão 17 e outros, né? Nós vamos encontrar material bastante interessante sobre isso, sobre evocações, como que se procede isso. Esses sinais, essas fórmulas ritualísticas, isso aí vem de lá de trás, das nossas crendices, né? De quando a nossa sociedade ela era bastante ignorante e não tinha conhecimento e, enfim, julgava que essas poções, essas formulazinhas, né, essas palavras, se fossem repetidas, né, num determinado momento, numa determinada fase da Lua, ia ter um determinado efeito. Vem o Consolador Prometido e nos esclarece, né? Não tem, não adianta. Né, formulazinhas, ficar repetindo, é o que? É o pensamento, não é que atrai espíritos, é o que pensamos. Né? Então, sem efeito. Eu aprendi isso aí muito cedo, né, quando frequentando, na minha época lá, o ginásio, eu ia fazer prova e eu tinha um sinalzinho lá, né? Botava lá o sinalzinho de um caboclo, que falaram que era o caboclo que eu tinha. Opa, vou mandar aqui. Aí fazia lá um sinalzinho, eram 7 e uma flecha, né? Quer dizer, 7 flechas. Aí botava isso cruzado, fazia um sinal e botava na prova. Assim, pô, pelo menos o professor vai ver se aí vai ficar com medo, né? Fala, ih, ó, esse aqui mexe com aquelas coisas. E me dá um ponto. Enfim, isso nunca adiantou de nada, né, cara? Eu que não estudasse para ver, né? Não estudava, a nota vinha abaixo e o professor também, eu não estava nem aí para os símbolozinhos que eu colocava. Eu cheguei à conclusão de que realmente aquilo aí não estava adiantando de nada, o caboclo não estava realmente me ajudando e, né, vamos estudar. E foi o que eu fiz. Continuando. Questão 554. Pode-se, através de um talismã, atrair um espírito, já que o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? Eles respondem, é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar com um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Para que eu preciso de um talismã, né, perdão? Um homem de boa fé, mesmo que seja aquela fé cega em um talismã, ele pode perfeitamente, né, atrair espíritos para auxiliarem, mas não por causa do objeto em mãos, e sim por sua fé, por seus pensamentos que entraram em ação, ou por motivo das suas necessidades, além disso, pelo trabalho que tenha prestado à família e à sociedade. É lógico que se você tiver merecimento, e os espíritos não vão levar em consideração a sua ignorância com relação àquele talismã. Se puder, eles vão te ajudar. Né? Pensamento é tudo. Nós devemos discipliná-lo. As palavras são valiosas. A gente deve coordená-las, fazer o bem, enfim, e tudo o mais virá naturalmente. Então, a gente não precisa de fórmulas, a gente não precisa de talismãs, a gente precisa de quê? Comportamento, bons pensamentos, boas ações. Isso vai estar sempre atraindo bons espíritos, né? E nós vamos pedir, e se tiver ao alcance deles, se nós tivermos de merecimento, se for possível, eles nos auxiliam. Às vezes, o auxílio está exatamente em não nos ajudar. Nós, muitas vezes, pedimos para passar por determinada dificuldade, por determinada prova. E se eles nos ajudassem a evitar, eles estariam nos prejudicando, porque é justamente o que precisávamos para evoluir.
né? Para saldar alguma dívida lá do passado. Então a gente deve pedir, né, realmente o que seja melhor para nós, né? Ser muito enfático, estamos passando às vezes por uma situação complicada. Cara, se for da sua vontade, Senhor, que eu passe por isso, que assim seja. Me dá força, está difícil, né? Dá fé, força de vontade, perseverança para eu conseguir passar por essa prova difícil. Mas se for da sua vontade, se for da vontade de Deus, não adianta, nós vamos ter que passar por aquilo, não adianta fórmula cabalística, não adianta talismã, pacto, não é? Essa época de nos enganarmos tão facilmente assim, de adiarmos as nossas responsabilidades, essa época não cabe mais, cara, você já passou. Né? Nós estamos aí na época do Consolador Prometido, né? O nosso planetinha ele está saindo de um ciclo e entrando em outro, está deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Então essas crendices, isso não cabe mais, né? Nós sabemos que nós temos conhecimento hoje para saber que isso não funciona, que não é assim que funciona, graças ao Consolador Prometido. Próxima questão é a 555. Que devemos entender por feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado por muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Os chamados feiticeiros, na realidade, são homens, são mulheres, né, que possuem alguma mediunidade, algum magnetismo. Os de boa fé, eles vão ser assistidos pelos espíritos bons, por espíritos benfeitores. Os de má índole, né, por espíritos dessa mesma categoria, né, desse mesmo patamar. A existência dos chamados curandeiros tem uma razão de ser, né? Eles aparecem em lugares assim ermos, onde você não tem, né, hospitais, onde você não tem médicos, né, onde não existe outra maneira de aliviar os sofredores. E a razão nos pode indicar e fazer compreender que Deus é tão bom que desperta alguns dons nessas criaturas em favor dos que sofrem. É muito comum a gente ainda encontrar hoje em dia, nesses rincões aí do nosso Brasil, pessoas que são tidas ali como curandeiras, né? E você vai se consultar, né, entre aspas, com essas pessoas, elas têm um conhecimento profundo, né, de ervas, de cura, e são pessoas que são rezadeiras. Na realidade, elas estão te dando um passe magnético, né? Elas estão te enchendo de fluidos bons, evidentemente, né? Se essa pessoa for assistida por bons espíritos. Então Deus não deixa seus filhos entregues aí ao desamparo. Antigamente, quando não tinha médico, eram os pajés, né? Os feiticeiros das tribos ali que curavam, né? Que conheciam aquelas plantas, aquelas medicações, as pessoas se curavam, né? E hoje em dia a cura, né, que se faz mais necessária, é a cura espiritual. Né? Então nós vemos cada vez menos
né, experiências mediúnicas mais materiais, né, vamos assim dizer, né, esses fenômenos, essas curas milagrosas, né? Por quê? Porque o foco realmente tem que ser na origem do problema, né? Eu não posso, eu curei ali uma ferida, curei ali um tumor, coisa e tal, mas o que gerou aquilo? Né? Então hoje o nosso movimento, e isso obedece, claro, um planejamento da espiritualidade superior, ele obedece muito mais, né, uma programação de divulgação, não é, do nosso Consolador prometido, porque é isso que vai fazer toda a diferença, né? Teve a época lá das mesas girantes, enfim, dos efeitos mais materiais para chamar a atenção, as curas também, né? Tiveram época aí, hoje em dia isso existe, né, claro, os médiuns curadores, mas às vezes sem assim alarde, né? Às vezes a pessoa está ali recebendo um passe e aquela pessoa está sendo operada na sala de passe e estão sendo retirados de miasmas ali, entendeu? Situações complicadíssimas, mas não tem aquela, sabe? Aquele aparato, aquela coisa que a gente via, que costumava ver aí há uns anos atrás, né? Chamando a atenção da mídia, né? Isso aí teve sua época. Agora é justamente trabalharmos, né, essa parte da divulgação da doutrina, para quê? Para que as pessoas moralmente elas evoluam. E se evoluirmos moralmente, as doenças se acabam, né? E a próxima questão, a questão 556. Pode alguém curar pelo simples contato? Olha a resposta. A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras, que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Ora, os médiuns curadores, né, que sofisticam, né, seus gestos para impressionar, né, os enfermos, que fogem à naturalidade, que recebem, né, isso é importante, a recompensa em troca das curas que fazem, são espíritos ignorantes, ainda muito apegados a matérias. Esses médios, eles são dotados, sim, de força magnética, é uma coisa física, né? É como uma pessoa que enxerga bem, uma pessoa que é inteligente mais do que os outros. Isso é algo físico, né? E recebendo essa força magnética, elas receberam isso justamente para auxiliá-las e auxiliar aqueles que sejam seus próximos, devem dar graças a Deus. Para o seu sustento, né, o sustento pessoal, o Senhor os dotou de inteligência, de pernas, de braços para trabalhar, para que vivam do sol do seu rosto, né? Aquilo que você recebe de graça, dá de graça. Então nós não podemos, né, cobrar pela mediunidade. Se cobrarmos, vamos estar incorrendo num grande erro. Nós vamos ter que lidar com isso no futuro, né, quando chegarmos à espiritualidade, ver que tivemos ali uma oportunidade, não é, de darmos grandes saltos, de pagarmos grandes dívidas, e não a fizemos. Eu estou recebendo, né, eu estou fazendo aqui no meio de vida, então eu joguei tudo isso fora, né, vou ter que voltar, muito provavelmente sem, não mediunidade nenhuma, né, aparente,
e continuar, né? Caminhar, começar do zero para conseguir conquistar alguma coisa. Bom, questão 557, agora já do item bênçãos e maldições. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançados? Complementando, né, aquilo tudo que a gente já viu lá atrás, Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, a gente já viu isso, né? Como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito senão quando mal, e cuja proteção não acoberta senão aquele que a merece. Onde quer que estejamos, nós vamos responder aí pelos nossos atos, pelos nossos feitos. Essa é a lei de justiça que se irradia não só aqui na Terra, isso vale para todo o universo. O bem que praticamos, ele vai ser sempre o nosso escudo em todas as nossas lutas. Conforme nos mostra o Consolador prometido, os maus são sempre amaldiçoados por si mesmos. Eu sou mau, eu já estou me amaldiçoando, já estou atraindo para mim, não é? A lei, né? Os rigores da lei, sou eu mesmo que estou me condenando. Enquanto os bons são abençoados pela vida do bem. Devemos cada vez mais confiar em Deus e na sua justiça, entregando-se ao serviço da caridade, que salva a todos os seus praticantes quando o amor serve de veículo para a sua ação benfeitora. Fora da caridade não há salvação, a gente sabe disso. Agora, nós precisamos entender o que é caridade. Nós não falamos aqui de caridade mecânica, né? Caridade verdadeira, aquela caridade que você alcança com o coração. Você faz aquilo, né? Não é para ganhar pontos com Deus, não é para você pagar dívidas antigas, não. Você tem que fazer a caridade porque você se convenceu que aquela pessoa que está sendo objeto da caridade, ela é seu irmão, ela precisa. Ela precisa desse apoio, ela precisa dessa ajuda. Seja qual for a caridade que você faça. Um simples abraço, uma palavra, um bom dia que se dê. Isso é caridade. Às vezes as pessoas elas estão justamente precisando, né, de um abraço, de um bom dia, de um telefonema, de uma gentileza. Né? Tinha um amigo que há muitos anos ele trabalhava na entrega de quentinhas e um belo dia ele foi interpelado porque tinha uma quantidade X de quentinhas, tinha uma quantidade X de pessoas que iriam receber aquela quentinha e o serviço não andava, ele empacou ali num determinado grupo e a pessoa, no afã de distribuir aquelas quentinhas todas, interpelou esse amigo e escuta, temos que entregar as quentinhas. Ele falou, meu irmão, o trabalho da quentinha, de servir o alimento material aqui, nesse momento, ele não é mais importante do que a atenção dispensada a esses irmãos que precisam. Esse trabalho que nós fazemos aqui é justamente para esses irmãos se sentirem amparados pela misericórdia divina, eles entenderem que as pessoas se lembram deles, que eles são lembrados. A comida, né, outros podem vir aí depois e dar outra quentinha, eles podem se virar, mas o abraço sincero, a palavra, o amor, o carinho, né, isso aí eles podem não receber, né, de outras pessoas também, que como nós achamos que o mais importante é o alimento material.
Então, é uma lição, não é, que ficou para todos que participavam daquele evento, para mim, com certeza. E nós devemos nos lembrar sempre disso quando nós praticamos a caridade, e o veículo dessa caridade é algo de material. A gente não pode esquecer, não é, que o que as pessoas precisam é de amor. Então, meus irmãos, nós chegamos ao fim do nosso estudo. Que a luz, a paz, o amor de Jesus, ele permaneça em nossos corações. Que esses ensinamentos, né, que nós recebemos dos bons espíritos, do Consolador prometido, eles possam encontrar no nosso coração o solo fértil para que ele possa crescer e se multiplicar. Que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre, graças a Deus, graças a Jesus.